Bem, gente, vamos lá. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, não chegou. Vai chegar daqui a pouco, né? Cair da cama. Temos algumas pessoas aqui presencial, Ju, que vieram Uhum. assistir da sala de aula, e temos algumas pessoas online, que Ótimo. provavelmente vão chegar aí daqui a 20 minutos, 10 minutos, meia hora, a gente sabe como é, né? Então, quem já está aqui desde cedo já ouviu a conversa minha com o nosso palestrante. Nós nos conhecemos há, o quê? 20 anos? Mas, Nos conhecemos desde 2005, então há 20 anos de 20 fato. anos. É, o Jô, também José Bassalo, mais conhecido como José Bassalo, foi meu professor na graduação. Depois a gente trabalhou junto durante 5 anos, né? Que mais, Jô? O Jô tem um mestrado em engenharia civil. Teu doutorado é em arquitetura, né, Jô? Nada, eu não sou doutor de nada. Tu não é doutor de nada? Mentira. Mal sou mestre. Mal sou mestre. E ele tem o escritório 629, né, que foi onde eu trabalhei. E durante esse período, né, da 629, o Jô pode contar um pouquinho mais para vocês, né? Acho que hoje na fala dele ele vai contar um pouco dessa experiência voltado para a habitação, mas também a gente teve outro tipo de projetos com o Estado, de grande porte, de sistema viário, de cemitério, de estação de tratamento de esgoto, de hospital, como vocês Ah, estão ouvindo aí, né? Mas hoje o nosso foco da nossa conversa é falar sobre essa habitação popular, né? Também habitação de interesse social um pouco. E a gente pode fazer, é uma conversa, então, se alguém tiver algum tipo de dúvida online ou aqui presencial, vocês sabem que aqui dá para levantar a mãozinha ou escrever no chat, e aí a gente vai é, respondendo essas perguntas, essas dúvidas, né? Ou conversando mesmo ao longo dessa fala que o Jô tem para fazer, tá? Jô, muito obrigada por vir, por participar. É uma honra enorme, tá? Assistir mais uma aula tua. É, fica à vontade, agora você pode falar aí que a gente está escutando. legal. Bom, Dedê, primeiro, muito obrigado, tá, por esse convite. Obrigado a ti, obrigado à Bárbara também, professora Bárbara, que eu não a conheço, só vi pelo nome, e ao professor Eric, meu professor. Me confesso assim um pouco tenso, porque vou expor para o meu professor que conheço há tão pouco tempo e já admiro tanto, né? A Dedê, quando eu estou muito honrado, muito feliz de estar aqui, sobretudo para fazer uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei, que é contar história, né? Velho também gosta de contar história, eu sempre fui velho, pessoal. Eu tenho hoje 61 anos, mas acho que há 30 anos eu já tinha 80, né? E assim, contar histórias envolvendo arquitetura para mim é muito prazeroso, sempre com o intuito de contribuir com a formação de alguém, contar acertos, contar erros. Eu gosto muito de fazer isso. A Dedé tinha me pedido para falar sobre fazer uma palestra sobre habitação social, né? Só, Dedé, assim, não dá para mim, eu não sou um pesquisador, tu sabes disso, eu sou um arquiteto que já trabalhou com projetos dessa natureza. O que eu posso fazer, no máximo, que está dentro do meu alcance, assim contar, compartilhar experiências de fazer esse tipo de projeto, né? E não só de projeto de habitação social, de habitação popular também, que foi com que eu mais trabalhei, e que existem algumas similitudes de trato, muito embora sejam coisas diferentes. Eu já vou falar sobre isso, tá? E assim, eu preparei aqui umas falas, entendeu? Anotei, na verdade, eu anotei nem, não foi nem o que falar, anotei a hora de parar de falar, porque assim, essas experiências elas são tão ricas, são 30 anos, né, que eu separei aqui, né, que se eu não me controlar, eu vou me perder e vou falar aqui até amanhã, né? Então, de vez em quando, vocês vão ver aqui um papel voando, tá? São aqui as minhas anotações. Essa fala, pessoal, não é assim do tipo, olha aqui o projeto que eu fiz, o que eu fiz,
o que eu sei fazer. Esses projetos que eu estou mostrando aqui não devem ser entendidos como exemplos de arquitetura. Ó, isso aqui é que é legal. Eu trago esses projetos para ilustrar as tais das lições que dá o título aqui a minha fala, tá? Só para que vocês compreendam como foi, ou o que foi que me levou a aprender esse tipo de coisa que eu estou falando aqui. Tá? E assim, eu ressalto também que essas lições elas foram lições para mim. Tá? Alguém mais experiente diz: você está achando que isso é uma lição, uma coisa tão óbvia como essa? Mas para mim aquilo foi importante e tal. E nem também essas coisas são de aceitação universal. Tá? Eu digo: olha, eu acho melhor desse jeito, ou eu acho ruim daquele, necessariamente outras pessoas vão pensar diferentemente. Então, entendam isso como uma posição minha, que eu estou compartilhando com vocês. Eu não quero aqui convencer ninguém, tá? Eu só quero me fazer entender. A Dedezinha já falou aí que vocês podem interromper aí a hora que quiserem para fazer pergunta, não precisa nenhum tipo de formalidade. Isso aqui, de fato, é uma conversa, tá? Que é assim, eu me programei para isso durar talvez um pouco menos de uma hora, mas sempre passa um pouquinho. Eu vou tentar fazer isso da maneira mais prazerosa possível, tanto para mim, né, claro que está sendo ótimo, como para vocês. Bom, eu falei aqui no início, vocês veem que tem escrito aqui habitação social e habitação popular. São coisas que, embora assim tratem algumas vezes dos mesmos princípios, mas são coisas diferentes. Se eu puder resumir a diferença entre elas, eu diria que a habitação popular é para quem tem pouco e a habitação social é para quem não tem quase nada. Tá? Às vezes, a habitação social ela é a diferença entre a vida e a morte. Né? A habitação popular é quando você tem alguma coisa e melhora a condição habitacional, de vida e tal, não sei o quê. E a habitação social não, é para tirar as pessoas, de fato, de uma situação de risco. Tá? Eu até esqueci aqui de passar o primeiro slide. Mas vamos olha só, eu organizei aqui a minha exposição. São 10 projetos, 10 ou 11, não sei bem, mas que tem 4 tipologias só. Tá? Vocês vão ver isso. E tem habitação social, tem habitação popular. E, assim, como eu me sinto melhor contando história do que dando aula, expondo lá um tema, eu organizei essa exposição assim numa ordem cronológica. Tá? Eu peguei os projetos e fui colocando aí ao longo do tempo, porque eu acho mais fácil para mim e talvez mais inteligível para vocês compreender uma história que se desenvolve linearmente no tempo. Entendeu? Tá bom aí o áudio? Tá tudo certo? Tá? Bom, então vamos lá. Tá? Essas vilas aqui, Coraci, isso aqui é o seguinte, pessoal, foi meu primeiro projeto. Me formei em 85, em julho ou agosto de 2005, e eu tenho um amigo chamado L'Oreal Magalhães, que é de Grana, família de Grana e tal, engenheiro. Só tem uns terrenos de Coraci, que é uma localidade aqui perto de Belém, é conurbado a cidade de Belém, não sei se é vila, distrito, não sei qual é a situação hoje, mas é parte da cidade de Belém, é perto, né? Se a gente pensar em São Paulo, aqui em Belém, tudo é perto, né? Sim, eu coloco também no slide de abertura sempre uma frasezinha que identifica o que seria essa lição, né? Alguma coisa que tenha a ver com algo que me chamou a atenção. Tá? Então, no caso aqui da Vila de Coraci, é que a rua custa caro. Né? Então, vamos lá, o que é isso? Né? Olha só, ele tinha um lote lá que tinha pouca frente, ele era um lote profundo, que nós fizemos um projeto com 6 casas aí. Tá? Então, a gente teve que fazer a rua, tá? Para dar acesso às casas. Vocês veem aí pelas plantinhas que a configuração dessa casa ela é uma configuração igualzinha às casas que a Coab fazia na década de 70 aqui em Belém. Tá? E o projeto é tão velho que ainda tem bidé. Tá? Vocês sabem o que é bidé? Talvez vocês não saibam o que é isso. Né? Então, esse projeto é de 85. O decorrer lá do tempo, da obra e tal, eu perguntei para o Lori, que tal, Lori? Ganhou dinheiro lá e tal? Eu disse, não, ganhei dinheiro nada. Entendeu? Essa rua que tu inventaste, que não fui eu que inventei, o terreno era assim mesmo, né?
essa rua me levou quase todo o meu dinheiro do lucro. Eu tive até que aumentar o preço da casa para conseguir viabilizar o negócio, porque a rua custou muito caro, óbvio, né? Pavimentação, drenagem, né? Iluminação, etc. E tal. Bom, aí olha só, eu entendi essa reclamação do Lori naquele tempo, assim, putz, grilo, eu fiz aí um projeto que é, assim, fracassou. Quer dizer, não fracassou, porque esses empresários não perdem dinheiro, mas não teve um bom retorno financeiro e tal. Depois, ao longo aí da minha vida, né, eu fui entender assim que, de fato, a rua é uma coisa com a qual a gente tem que ter uma preocupação muito grande, porque a gente não pode torrar todo o dinheiro do empreendimento na rua. A gente tem que compartilhar dessa infraestrutura para que o acesso à habitação ele seja ampliado, seja maior. Ou seja, assim, quando a casa, a unidade, ela custa um pouco menos, mais gente tem condição de ter acesso. Tá? Então, a densidade é uma coisa muito importante. Tá? Você não pode, por exemplo, os conjuntos habitacionais aqui em Belém, como uma cidade nova, que era o que vocês estão vendo aí, lote e casa no meio, a densidade é da ordem de 100, 110 habitantes por hectare, densidade bruta. Né? Assim, pessoal, olha, se eu esquecer de falar, vocês leem aí embaixo quantas unidades, as áreas, etc., e a densidade que eu coloquei aí. Tá? Então, aí eu aprendi que tem que ter muito cuidado com a rua. Tá? Essa imagem aqui, infelizmente, eu não fiz fotos dessas casas. Pô, foi o meu primeiro projeto construído, segundo, na verdade, que eu fiz como estudante. Mas, assim, eu devia ter feito alguma foto. Tá? Tempos depois, eu reconstruí virtualmente, fiz a maquete e busquei uma foto no Google de como está isso aí. Olha só, está completamente ocupado. A vida não cabe, claro, em 60 metros quadrados. As pessoas foram ocupando. Acho que tem a terceira e a sexta casas que guardam aí algum resquício ainda da cobertura original. O camarada, o dono da casa da frente, transformou a casa dele em 4 kitnets. Olha aí. Tá? E ainda fez umas lojas embaixo e tal. Mas, assim, isso é da dinâmica natural da cidade. Né? Essas coisas não devem incomodar a gente. Uma vez eu vi uma entrevista do Álvaro Siza, que ele é arquiteto português, tão festejado, o prêmio Pritzker e tal. O avô dele nasceu em Belém, sabia, Dedê? Né? E perguntaram para ele, olha, como é que você vê aí a forma como a população apropria os seus projetos? Ele disse, olha, eu não me meto na vida particular dos meus projetos. Eu disse, opa, é isso que eu quero, entendeu? Para quando alguém, olha, projeto lá que tu fizeste do jeito que está, olha, eu não me meto, como diz o Álvaro Siza, na vida dos meus projetos. Agora, olha só, com esse aprendizado de que a rua custa caro, numa outra experiência, o Lorias já comprou um terreno que a rua era a própria rua do sistema viário. Tá? Ele ficava voltado, então, ou seja, aí ele ganhou dinheiro, porque ele não teve que construir a rua. Construiu lá as casinhas, elas são populares, de fato, são até grandinhas, tá? Tem 85 metros quadrados, mas ele não precisou fazer a rua. Tá? Bom, vamos em frente. Tá? Em 87, um amigo do meu pai que tinha uma construtora, e esse amigo do meu pai chamado Zé Augusto Afonso, ele é responsável pela minha vida profissional, porque ele me deu muitas oportunidades, tanto na empresa dele quanto depois ele foi trabalhar no governo do estado e eu tive acesso a projetos públicos. Aí ele tinha uma construtora e me contratou em 87 para fazer um edifício, o edifício Vincenzo Bellini. É bacana que essa construtora, a filha dele é musicista. Então, todos os prédios têm nome de grandes músicos. Tá? Esse era o Bellini, foi feito em 87. O subtítulo é Alguém Já Pensou Nisso Antes. O terreno também era um terreno profundo, tá? Tinha menos frente do que fundos, e eles queriam inicialmente fazer um prédio que tivesse esse partido. Eles queriam colocar as unidades habitacionais todas abrindo para um corredor, tá? E o corredor tinha uma escada. Tá? Isso era um prédio de 3 andares, que era o que dava para fazer lá. Só que eu não fiz isso. Eu fiz uma outra coisa. Tá? Em vez de fazer uma escada, eu fiz várias escadas, cada uma escada dando para 2 unidades. Né? Essa solução ela é mais barata do que esse corredor grande. Aí a gente fez as contas lá na hora. Tá? E dá também uma solução melhor. Porque, olha só, Dedé, tu nem precisa fotografar, minha filha, porque eu vou te dar esses slides todos depois, viu?
relaxa. Tá? Enfim, retomando, essa solução daí de baixo, que foi a que a gente adotou, ela é melhor, ela oferece melhores condições arquitetônicas que a de cima, porque, olha só, a de cima, essas unidades daí do meio, elas só têm uma interface com o meio externo. Tá? Só respiram por aqui por baixo. Por cima, ali, eles têm que abrir para o corredor e o corredor abre para iluminar. E aqui embaixo, não, eu tenho duas faces, tanto para cá para baixo quanto para lá para cima. Tá? Ó, então, a gente fez aqui um módulo, os apartamentos são de 2 quartos, né? Tinha até um banheiro lá de serviço, cada dois apartamentos tinha uma escada, tá? E isso foi replicado 5 vezes, fazendo lá as 30 unidades. Tá? Isso aqui é uma imagem lá de como esse prédio é. Isso aqui eu estou fotografando de um prédio do lado, que a frente dele, galera, é para a direita aí. Tá? Bom, de onde é que veio esse negócio? Não veio da minha cabeça, claro. Né? Eu sempre tive muito respeito por aquilo que quem me antecedeu fez. Então, nessa época, eu tinha comprado um livro chamado Arquitetura e Urbanismo da Revolução Cubana, escrito pelo Roberto Segre, tá? Que essa página aí da esquerda mostra como, depois que puseram para fora o Fulgêncio Batista, e o Fidel Castro assumiu lá em Cuba, antes de transformar naquele regime, que era um regime, de fato, nos últimos tempos autoritário, né? Mas olha só como eles precisavam construir muito, né? Com pouco dinheiro. E o partido que eles usavam era exatamente o que a gente usou no Bellini, a escada central, dando para 2 unidades. Tá? Aí, essa imagem da direita, que é uma imagem que eu tirei do livro do Benévolo, não sei se é a Arquitetura da Cidade, isso aí é um prédio, uma habitação operária, no tempo da Revolução Industrial, 1850, 1880 e tal. Não sei se esse prédio, acho que é em Londres. Tá? Se precisava também construir muito, com baixo custo, e o partido é o mesmo. Olha lá, escada no meio, tá? Dando para 2 unidades. Tá? Olha só, pessoal, se a gente pensar assim, começar a refletir sobre arquitetura de uma maneira mais geral, a arquitetura ela nasce essencialmente como abrigo. Né? E essa história de você transformar o ambiente natural para poder viver, então, é uma atividade ancestral do homem. Ou seja, ele começa, né, a modificar o ambiente natural por instinto, e à medida que o racional vai crescendo, ele vai aprimorando essa forma de transformar o espaço natural. Ou seja, não faz sentido a gente ignorar esse conhecimento arquitetônico, tá, que vem com o homem. Tá? A gente observar essa trajetória, isso eu li recentemente nesse livro do Palasma, ele diz assim que quando a gente usa a tradição, a gente tem a oportunidade de projetar com grandes arquitetos que nos antecederam. Então, assim, o Bellini, ele vem daí, não vem da minha cabeça. Né? Alguém já tinha feito isso antes e eu me apropriei dele. Né? Bom, 2 anos depois, os caras ficaram felizes lá comigo, pagavam menos do que pagavam lá para o mercado, claro, um menino novo começando, eles não iam pagar a mesma coisa que pagavam para o escritório há mais tempo consolidado. E graças a Deus, a gente começa assim mesmo, pessoal, vendendo projeto barato, que se tiver que pagar. A mesma coisa para um projetista novo, para um projetista velho, tu contrata um projetista velho que tem mais experiência, tem menos possibilidade de errar. Bom, 2 anos depois, eu fiz um Maurice Ravel. Tá? A parede é mais cara que o piso. O que é isso, pessoal? Ó, era um prédio popular também, os apartamentos um pouco mais generosos, mas, de fato, popular, tá? Que o formato do lote ele praticamente obrigou a esse partido de você ter a circulação, o bloco de circulação vertical central e 4 apartamentos por andar. Tá? E, nessa época, eu estava muito preocupado, essa é uma prancha, é uma fotografia da prancha original do projeto, e eu estava muito preocupado em arrumar as plantinhas de maneira que eu não desperdiçasse espaço. Então, eu ficava muito preocupado com o tamanho da circulação, de não perder 1 metro quadrado aqui e tal, que é um princípio que a gente, de fato, deve adotar. Tá? E esses recortes aí que aconteceram no prédio, tá? Eu também, bom, o prédio vai ficar recortado, ele não vai ficar aquele caixotão e tal, e plasticamente ele vai ficar razoável. Tá? Mas aí também, sempre monitorando lá o
que tinha acontecido nos meus projetos, né? Eu perguntei lá para o Afonso, que tal lá o Ravel? Ele disse, olha, o Ravel não foi um prédio muito legal do ponto de vista assim do retorno financeiro, porque ele saiu muito caro. Pô, mas saiu muito caro? Como que ele saiu muito caro? O prédio é rebocado e pintado, o prédio assim não tem área perdida lá na planta e tal. Eu comprei um livro chamado O Custo das Decisões Arquitetônicas, do professor Juan Luiz Mascaró, de Porto Alegre. Tá? Esse livro aí, eu tenho a primeira edição dele, Dedê, tá? E já houve mais edições. E aí eu aprendi uma coisa que é muito importante para quem projeta, é que assim, eu compreendi como é que se distribui os custos da construção. E aqui, para minha surpresa, tá, o que é mais caro é o plano vertical. Por isso que o mercado imobiliário faz caixote. Ó, pela tabela aí que ele dá, são 41,37% do custo das edificações são planos verticais. Então, por que eles perderam dinheiro ali, ou ganharam menos dinheiro? O prédio ficou muito recortado, muito perímetro de fachada, a compacidade ruim. Tá? Ou seja, assim, a gente precisa projetar de maneira que cada elemento da construção, lá da edificação, ele tenha a suficiente proporção de acordo com a sua necessidade. Quando eu falo necessidade, não são só aquelas necessidades assim ergométricas, sanitárias, objetivas, né? Há necessidades subjetivas também. Então, assim, a gente precisa, de fato, de que o prédio seja um prédio esteticamente aceitável, né? Que ele simbolicamente também represente os nossos valores, mas a gente tem que ter uma certa ponderação. Não adianta a gente fazer lá o prédio todo apapagaiado, que fique bonito e tal, e não caber. Essas necessidades, né? Assim, se a gente entender que outra vez eu vou citar o Palasma aqui, né? Que a casa da gente ela abriga o nosso corpo, a nossa memória e a nossa identidade, a gente tem que trabalhar com ponderação com esse tipo de coisa, tá? Até onde eu posso gastar aqui, até onde eu posso gastar ali, né? E na habitação popular, tá? Essa equação ela é muito, muito, muito importante. Tá? Bom, aqui começa o nosso trabalho para o poder público, né? Esse residencial Ulisses Guimarães. Aqui tem uma história super engraçada. Né? Eu quero morar de frente para a pista. O que é isso? Ali, em 87, houve um concurso. Na verdade, era uma licitação de técnica e preço que a Coab lançou. Então, né, a Coab possuiu mais áreas na cidade e fez grupos de arquitetos e fez um concurso entre eles, né? Me colocaram assim para competir com o maior escritório da cidade, né? Bom, é o seguinte, claro que eu vou perder para esses caras, mas eu tenho que pelo menos fazer bonito, né? Eu não vou chegar lá e me avacalhar. Eles vão me ganhar, tudo bem, tal, mas às vezes vão ter que me ganhar na bola mesmo, né? Bom, e aí fiz uma pesquisa, né? Como tinha feito também para os outros projetos, só que essa eu fiz de maneira mais sistemática e mais profunda, né? Eu fui olhar as experiências que o governo da Erundina tinha feito em São Paulo no início dos anos 90, a Hermínia Maricato era a secretária dela, se não me engano, tá? E aí propus lá, olha só, quem presidia a Coab na época era o professor Cicerino Cabral do Nascimento, que é a nossa referência maior em conforto ambiental. Tá? Tudo que tem de conforto ambiental era com Cabral. E eles estavam preocupados, tá, em fazer conjuntos habitacionais que fossem, do ponto de vista do conforto ambiental, bem resolvidos. Tá? Aí eles fizeram um edital super restritivo, eles praticamente obrigaram a fazer uma tipologia vertical, né, pilotize 3, em fita, não admitiriam o 4 por andar, porque o 4 por andar é assim, tem gente que fica de frente para o nascente e tem gente que fica de frente para o poente. Eles não queriam isso de jeito nenhum. Eles chegaram até, Dedê, a colocar no edital que a direção da fita, né, do prédio, ela podia deslocar até tantos graus em relação ao eixo leste-oeste. Ou seja, era um negócio assim. E assim, o que ia acontecer? Os blocos iam ficar voltados todos para o mesmo lugar. Né? Bom, aí acontece uma história, uma lição
fantástica. A Luciane, a Manajás, arquiteta amiga da Giz, minha arquiteta também, chega em casa e conta uma história. Pô, a minha avó pediu para eu comprar um apartamento para ela e não deu certo. Eu disse, mas como, Luciane? Não. Ela me disse qual era um prédio 4 por andar. Eu fui no prédio, escolhi o apartamento, comprei o apartamento. Quando eu levei a vovó lá, a vovó disse, não, não vou morar aqui, não. Meu apartamento de fundo vovó, os fundos do apartamento, do prédio ficam de frente para o nascente, vê os ventos. Não, minha filha, eu quero morar de frente para a pista. Eu quero apreciar o movimento, entendeu? Ó, a vovó, ela morava na Cidade Velha, aqui, que tem a distribuição urbana clássica, que é os lotes, né, frente com frente e fundo com fundo, ou seja, todo mundo se vê, ele é socialmente saudável, né? E aí eu disse, bom, como é que eu vou resolver agora? Porque a vovó está certa, entendeu? A vovó está pensando, não é que vento, vento. Eu vou pegar vento e tal, mas eu quero interagir, eu quero estar de frente. Ainda tem uma questão também de status, né? Eu moro na frente, eu não moro no fundo, né? Mas aí, bebê, não tinha muito jeito, porque eu estava afim lá do concurso, né? Bom, eu não vou apanhar e perder por conta de subverter aqui o edital. Montei lá os blocos, isso aqui é uma foto aérea, a foto é ruim porque eu peguei do jornal. Tá? Eram apartamentos de 1, 2 e 3 quartos. Eu fiz lá as fitas, de acordo com que a Coab mandava, e abri para onde o edital mandava. Né? Ó, a gente usou aqui uma estratégia de colocar os blocos menores lá para cima, que é de onde vem o vento. Aqui em Belém, a ventilação vem de nordeste, leste, norte, tá? E os blocos maiores, os blocos mais longos, para trás. Né? Aí fiz lá aqueles gráficos bacana do vento entrando, não sei o quê, como se a gente pudesse, né, mandar no vento, passando por cima, por baixo, não sei o quê. Então, mas estava com aquele negócio da vovó, né? Parece que era Perpétua o nome dela, não lembro bem. Estava com aquele negócio da vovó na cabeça. Tiago, como é que eu vou fazer esse tipo de coisa? Aí eu disse, bom, é o seguinte, eu vou, de alguma maneira, tá, olhar o edital e ver se eu tento fazer com que o bloco olhe para o outro, para que eles abram para a vida de dentro da casa para fora da casa, transcenda para o mesmo lugar. Não tinha no edital se o bloco devia virar no máximo para cima ou para baixo. Então, eu peguei e virei uns para cima e virei uns para baixo. E consegui, em alguns lugares, fazer com que um bloco olhasse para o outro. Vocês estão vendo o cursor aí do meu? Então, né? Por exemplo, esse bloco aqui ele está virado para o outro lado, mas ele está olhando para cá como esse olha para cá. Tem uma foto aqui dessa pracinha. Né? Fizemos lá e ganhamos o concurso. Tá? Beleza e tal, espetáculo. Né? Enfim, os caras ficaram possessos, que perderam, mas isso é uma outra história. Né? Então, assim, de novo, a tipologia lá da Revolução Industrial, lá de Cuba e tal. Né? A escada no meio, tá? Dando para 2 unidades. E aí a gente idealizou lá a unidade, né? E foi colando uma na outra. Tá? A de 3 quartos, que eu precisava de mais janela, né? Eu coloquei sempre para as pontas. Aqui, ó. Isso aqui é de 3 quartos, isso aqui é de 3 quartos. Tá? O que tinha 2 quartos dava para abrir e ficar coladinho no meio de um quarto mais fácil ainda. Tá? De um quarto mais fácil ainda. Tá? Mas o que acontece? Ó, isso aqui depois vocês podem pegar com a DD aí os slides para olhar. Veio de novo daqui. Esse aqui é o mesmo slide da fonte. Não me preocupei muito com a questão da compacidade aí, porque era uma iniciativa pública, né? E assim não se faz também tanta conta por centavo. Tá? Mas olha lá, tá? O prédio ficou dessa maneira. Isso aqui é uma pracinha que fica entre 2 blocos, ó, aquele bloco da frente que eu falei para vocês que eu virei ao contrário. Tá? Então, aqui, muito embora esse daqui olhe para cá, mas esse aqui não olhe para cá, porque essas janelas aqui são da área de serviço, do banheiro, etc. Tá? Há, de qualquer maneira, assim, uma certa convergência de atenções para uma área, para um lugar público. Né? Essas cores, depois, se der tempo, eu falo sobre elas. Agora, veja só, essa tipologia, esse tipo de arrumação, ocasiona uns espaços, tá, que são o que a gente chama de terreno de ninguém. Isso aqui não é nada, pessoal. Isso aqui eu não sei como é que
como é que foi apropriado lá, não dá para fazer aqui um parque, uma coisa, enfim, ficou aí, né? E voltado lá, mas assim, galera, todo mundo pegando lá o ventão, né? Então aqui tem umas outras imagens, ó. Isso aqui é a rua de fora do conjunto, essa superior esquerda, né? Ele está de costa para cá. Isso aqui é uma rua interna, né? Isso aqui, ó, vocês estão vendo aqui esse banco, cada um de cada cor. Depois eu conto uma história sobre. Não ficou assim. Tá? Ó. Olha aqui, essa imagem é ótima, porque tem a rua e os prédios tudo de costa para ela. Ó. Entendeu? Isso aqui são as costas do prédio. Tá? Ó, isso aqui é o Paulo Andrade, isso aqui é o Mauro Santos, lá da UFRJ, isso aqui é o Ronaldo Carvalho. Alguns lugares, todo mundo olha para ele, né? Então, ó. Mas, ao fim e ao cabo, isso aqui é Augusto Montenegro, que é a via principal de fora, né? O conjunto fica voltado de costa para a rua, né? E aí eu comecei a ficar agoniado com uma relação entre a tal da salubridade física, né, do conforto ambiental físico e desse conforto social, que a vovó Perpétua está certa em querer, né? Bom, mas vamos tocar para frente lá, enfim. Tá? Depois, no ano seguinte, veio um outro concurso, o Jardim Jaçanã. Tá? Esse aí, 98, aparece aí a figura do quintal, né? Eu já tem uma coisa também que eu esqueci de falar aqui do Ulisses Guimarães, que são reflexões que eu notei, tá? Que assim, a gente precisa considerar assim, a vovó perpétua, né? A importância da nossa participação na vida coletiva, para que a gente seja socialmente saudável, né? A arquitetura não pode nos segregar. E ela tem que nos proporcionar ser uma parte que considere o todo, para que o todo nos entenda como parte também, né? A cidade tradicional ela é eficiente nisso, que o frente com frente, fundo com fundo, resolve bem essa questão. Mas voltando lá já para o Jaçanã. Foi uma outra concorrência e a gente tinha pressionado a Coab para que o edital ele fosse menos restritivo, eles deixassem de obrigar a gente a fazer pilotis e trecho. Né? Eles aceitaram, mas não abriram mão da questão do conforto ambiental físico. Né? Não, não, tudo bem, então, mas as outras coisas vão ser mantidas. A fita, não sei o que e tal. Né? Bom, o que acontece? Né? Como eu tinha enchido o bolso de dinheiro, né? Achava que estava rico, ganhei dinheiro para caramba, perto do que se ganhava, né? Fazendo aquele projeto público, eu resolvi obedecer à vovó e disse, não, eu vou entrar aí nesse projeto, nesse concurso do Jaçanã, e vou arriscar, eu vou entrar com aquilo que eu acho que realmente deva ser. Tá? Se eu perder, dane-se, tá? Mas vou entrar assim com algo mais perto lá do tal do frente com frente, fundo com fundo. Né? Claro, vou buscar argumentos para ver se convenço e tal. O lugar onde é o Jaçanã, que é esse que eu tô passando o cursor aqui em cima, ele fica num conjunto residencial da Coab horizontal. Começou tudo com casinha baixa, mas depois teve gente que fez 2 andares, teve gente que fez até 3 andares lá, a casa, né? E ele é até perto aqui do Ulisses Guimarães, que fica aqui em cima. Ó. Bom, ele sendo horizontal, eu já estava a fim de fazer um negócio mais horizontal, porque eu achava que vertical assim, não me agradava, né? Disse, bom, eu tenho que arrumar um argumento. Né? Tem um conjunto aqui em Belém chamado Conjunto do IAPI, que fica ali no bairro de São Brás. E é tido pelos estudiosos da arquitetura como um lugar legal, como um lugar bacana de se morar. Né? O IAPI ele tem um monte de coisa que a Coab deveria gostar, ou gostava. Né? Ele é em fita, ele é denso, né? Ele é horizontal, como a gente queria, tá? A densidade dele é porque ele é geminado, tá? E ele tem uma coisa que são os quintais. Ou seja, o que não é rua, tá? Ele é, digamos, do trato ou da responsabilidade de alguém. Ele não tem no IAPI aquelas áreas, aqueles terrenos de ninguém, aquelas coisas que não tem uso definido. Mas ele tem lá o tal do problema do conforto ambiental, né? Porque esse bloco aqui está voltado para a esquerda, mas tem um bloco aqui que está fora da foto que faz frente para ele que é voltado para lá, para o outro lado, né? Bom, como é que eu vou resolver esse negócio? Dane-se, né? Já estou com dinheiro no bolso, vou entrar com o que eu quiser, né? A gente ganhou
a concorrência, o concurso lá, não porque a Coab tivesse aceitado os meus argumentos. A gente ganhou porque eu entrei sozinho. Não apareceu ninguém. Aliás, a pessoa que ia entrar para concorrer, que era o Elcio Arruda, estava viajando. Segundo o que ele me disse, ele incumbiu um sócio ou um estagiário, um funcionário de aparecer na Coab com o projeto e parece que o pneu do carro furou. Não sei o que aconteceu, que ele não chegou lá. Eu entrei sozinho e a Coab teve que engolir esse projeto. Tá? Engoliu a contragosto, se vingou um pouco depois, mas depois aceitou porque ele foi muito bem avaliado. Né? Bom, aí, assim, eu fiz aqui o meu IAPI. Essa é a fotografia dele. Né? O princípio é o mesmo, pessoal. A escada, quer dizer, o acesso dando para dois, de novo, um quarto, 2 quartos, 3 quartos, e a figura do quintal. Aí, a exemplo lá do IAPI. Bom, mas como é que eu ia resolver? Ó, isso aqui é uma maquete eletrônica da época do concurso. Ó, vocês estão achando essa maquete eletrônica, esse render horrível? Tá? Isso era o que tinha de mais bacana na época. Isso aqui é 1990, 98. Fazer isso aqui, ó, que fantástico, não sei o que e tal. Então, a gente vê aqui essa foto aqui da esquerda, de baixo. Isso aqui é a rua do conjunto mesmo, fora. E aqui dentro, essa aqui é uma rua interna e outra rua interna. Então, aqui são 4 fitas. Tá? Isso aqui olha para a rua, isso aqui olha para dentro do conjunto. Tá? Esse aqui olha aqui para a praça. E esse outro aqui, que nessa imagem vocês veem aqui de frente, ele também olha para lá, mas ele fica de frente para o sol da tarde. Tá? 20% das unidades ficam de frente para o sol da tarde. Mas o que eu fiz? Eu peguei, encostei a praça central aqui, tá? E argumentei que eu ia arborizar essa parte toda e que isso iria proteger essas habitações, aí, essas unidades do nosso inclemente sol da tarde, para ver se a Coab engolia. Eles engoliram, não foi por causa desse negócio, não, porque era só eu, tiveram que aceitar isso. Né? Mas aí, olha só, onde eu fui buscar? Porque eu também não sou besta. Né? Não disse que isso era coisa da minha cabeça. Eu achei, também no livro do Benévolo, um projeto do Ernst May, que é um arquiteto importantíssimo, alemão, anos 20, um projeto que ele tinha feito lá, não sei onde é isso, quer dizer, eu sabia, mas eu me esqueci, que a gente vê aí duas fitas, elas são um pouco curvas, né? E a fita que fica de frente lá para o sol da tarde, que lá não deve ser sol da tarde, na verdade lá se trata sul e norte, né? Aí, né? Vocês estão numa outra latitude. Mas o que ele fez? Ele pegou a galera que estava menos favorecida e encostou aqui um parque linear e meteu uma praça. Ele disse: pronto, é isso aí que eu vou dizer. Tá? Ernst May. Tá? Eu vou depois passar para vocês. Tá? Desculpa aí se eu perdi algum chat aqui. Tá? Me chame a atenção Não, pelo que eu eu não tô tenho. lendo, eu tô lendo o chat, fica tranquilo. Tá. Então, o que eu fiz? Eu coloquei lá o projeto do Ernst May, né? E coloquei aqui o nosso. Eu vou botar aqui a árvore e tal. E o que vocês dizem que está ruim no meu projeto, na verdade não está, porque a árvore vai resolver e tal. Na verdade, as pessoas daí colocaram os todos depois. Acho que eu tenho uma foto, mas eu não coloquei. Tá? Isso aqui é uma outra fotografia e eu já vou mostrar para vocês a vingança lá da Coab. Isso aqui, à esquerda, é a praça interna. Essa aqui é a galera de frente para o sol da tarde. Tá? Mas, assim, está todo mundo olhando para o mesmo lugar. Essa aqui é a rua de acesso ao conjunto. Né? Olha a vingança deles aqui. Tá? Eles pegaram a praça e cortaram aqui, trouxeram o estacionamento que tinha do outro lado, dizendo: não, vai chover muito, a pessoa vai ter que correr, e colocaram para cá. Ou seja, aquele verde aqui que eu tinha imaginado, né? Que verde coisa nenhuma. Ficou uma rua aqui na frente e a galera aqui que lute. Não sei se eles ficaram mais felizes ou menos felizes que isso, porque cada um tem a sua forma própria de morar. Tá? Esse desenho aqui mostra bem as fitas, tá? As unidades aqui que são de 2, 3 e 1 quarto. Tá? E esse verde que está aqui, pessoal, se eu identificar aqui alguma cor e vocês virem que não é, eu sou daltônico, tá? Então, é porque eu que fiz esses desenhos,
Eu acho que isso aqui é verde, Dedê, né? Esse aqui? Verde. Tá, É É pronto. verde, Ah, sim, verde, é verde, verde. verde. ah, Verde, bem verde. Verde mais boa. verde que tu imagina. E aí o seguinte, esses aqui são os quintais, tá? Que eu achei no primeiro momento que era um negócio espetáculo para o quintal e tal. Só que tem uma coisa, pessoal, tá? É, assim, esse quintal ele levantou algumas questões, tá? Porque olha só, esse quintal só é acessado pelo pessoal de baixo. Então, quem tem, digamos, o uso do chão é o apartamento de baixo, o de cima não. Mas o de cima tem direito ao vazio que o quintal deixa. Ou seja, a ideia que estava colocada para a Coab era que o apartamento de baixo, a unidade de baixo, ela tivesse a posse, mas não a propriedade, porque ele não sendo dono, ele não poderia edificar ali, tá? Mas assim, não rolou isso, pessoal, tá? Ó, isso aqui é uma foto lá do quintal, tá? É um quintalzinho, claro, as unidades são pequenas, tá? Mas olha só o que começou a acontecer. O dono de baixo começou a construir lá as coisas, né? E socou lá um telhado debaixo do nariz do apartamento de cima, que tinha o direito àquele vazio. Eu não sei se eles reclamaram ou não, mas se eu morasse lá em cima, eu ia ficar mordido com isso. Ué, entendeu? Isso aqui não era para ter nada. Como é que o sujeito vai construir aqui alguma coisa, né? É, enfim, tá? Mas rolou lá, a coisa aconteceu, a Coab ficou satisfeita, eles fizeram uma avaliação aí, entendeu? Assim mesmo antes do projeto e teve uma boa aceitação. Esses conjuntos, o Ulisses, o Jaçanã, são populares feitos para funcionário público, né? Então tinha toda uma condição diferenciada de compra, o preço era mais baixo e tal. Mas aqui, é, nesse, no Jaçanã, começa a aparecer a ponta de um problema que na hora eu não me toquei, que é o lado da fita. Tá? O lado da fita é cego, ele não tem. Você não acessa a unidade pelo lado. Ou seja, fica um muro voltado para uma rua. Né? Que isso, Jô, esse. Hein? falaram uma coisa aí no chat que é interessante, É, das caixas de ar-condicionado, né? sim, Que se reparar os projetos anteriores, gente, já estava projetada essas caixas de ar-condicionado também, né? sim, Tinha projeção, era algo que fazia parte. E a gente está falando de uma cidade que todo mundo tem ar-condicionado em casa, né? é, Até as famílias mais populares, porque faz parte, é muito quente, né? é. Então, essa projeção do ar-condicionado já era previsto, né? Sim, eu acho que tem aqui naquela plantinha o tracejado da. Deixa eu ver aqui. Tem o tracejado do ar-condicionado, Tem, exatamente. né? Fazia parte Ó aqui, ó, tá vendo? Aí, exato. E tinha nas outras plantas também esse tracejado do ar-condicionado. Do ar-condicionado, né? É. Aqui não é que seja quente, pessoal, é assim, é 32 graus no máximo, é que é úmido pra caramba, e a combinação de temperatura e umidade dá um desconforto brutal. E não tem vento também, entendeu? Belém não é uma cidade ventilada e tal, como é Fortaleza, não sei o que e tal. O vento aqui bate entre 10 e meio-dia, depois volta um pouquinho 4 horas da tarde e tal, mas, enfim, não é. Mas, enfim, a questão do lado aqui, ela vai se revelar, entendeu? Um problema já já, tá? Ó, em 98, a Coab empolgada lá com a fita, não sei o que e tal, com a boa relação, porque eu sou bom de papo, pessoal, entendeu? Eu sou um cara simpático, eu não coloco dificuldades, entendeu, por meus clientes. Eu sou rabugento, mas eu sou canária, no certo sentido, enfim. Tá? E aí, pô, vamos fazer um outro conjunto, então, que é o tal do residencial Chavante, né? Rua não é só para passar. Ó, é assim, a Coab tinha um outro conjunto, chamado Conjunto Catalina, que não é esse aqui, esse já é do Chavante, né? E que, depois que eles executaram o conjunto, ficaram mais áreas residuais, tá? Muito longas. Né? E aí, disseram, ó, vamos colocar fita aí vamos edificar isso com umas fitas que vai dar certo. Havia, se eu não me engano, uma demanda grande da Polícia Militar por habitação, que acho que o Chavante, que são três, na verdade, são três áreas,
ele era predominantemente para a Polícia Militar. Tá? Então, a gente fez aí o projeto de umas fitas também. Essas unidades eram unidades melhores, maiores do que aquelas unidades do Ulisses e do Chavante. Ó, isso aqui é o Catalina, né? Isso aqui é a área lá do Chavante. Existiam aqui uns espaços que eles pediram para deixar, que seriam praças, que nunca foram construídas as praças. Tá? Mas, assim, como ele era maior, eu disse, bom, eu preocupado com a história lá do quintal, né? Disse, não, vou agora fazer quintal para todo mundo, né? Já que eu tenho uma condição melhor, a unidade, tanto de baixo quanto a de cima, vai ter lá o seu quintal. Né? Então, embaixo era unidade de 2 quartos, tá? Aqui no térreo, tá? De um lado e do outro, partido mesmo, olha a escada aqui central, e em cima, tá? Era a unidade de 3 quartos, que ele avançava, aumentava para cima aqui dessa área, aqui desse hall, desse pátio, que inicialmente ia ser a garagem. Depois a Coab trouxe as garagens para cá para frente, que eu achei até bom, muito embora acho que essa cobertura daqui ela incomoda um pouco as pessoas, apesar dela estar um pouco afastada. Mas aqui, ó, quintal para todo mundo. O de cima não é a situação ideal, claro. Ele tinha que sair da casa dele, pegar a escada e descer para ter acesso ao quintal. Mas ele estava resolvido. Seguia a questão da posse, da propriedade, da edificabilidade e tal. Mas, assim, confesso que eu estava ligado para esse tipo de coisa, mas não achava que isso fosse assim eu ainda tinha a expectativa de que as pessoas contivessem lá os seus ímpetos de expansão e tal. Mas olha só, aqui tem um problema. Isso aqui é a plantinha lá das unidades, né? Ah, mas ele tinha um problema. Ó, aqui a garagem que ficou, meteram uma cobertura de fibra cimento, lá a caixa de ar-condicionado, e isso aqui ficou um espaço mesmo condominial. Acho que ficou melhor assim mesmo, né? O conjunto era completamente aberto, ele se integra lá na cidade, né? Mas assim, pessoal, essa história do lado cego, ó, isso aqui são os quintais, tá? Eu comecei a entender que ele compromete, né, ele sendo lindeiro à via, ele compromete a qualidade da via enquanto espaço urbano público, né? Ele reduz, quando você não entra para a unidade por ali, por aquela rua, a rua vira só lugar de passagem, né? Isso é ruim para a salubridade dela, né? A rua, que deve ser um espaço de encontro, não apenas de passagem, de interação, de vida social, ela passa a ser só um lugar de passagem. Daí ela definha, vamos dizer assim. Tá? Isso aqui é uma planta lá daqueles que mostra bem aqui as fitas, né? Quando a fita ficou muito longa, a gente fez aqui uma via de pedestres, né? Que é essa daqui. Mas, assim, isso aqui degradou muito cedo. Essa foto é logo do início, né? Alguns que estavam voltados para a rua, né? Ó, isso aqui é um lado também, né? Aqui já começam a construir, Dedê, tá vendo? Aí o sujeito coloca aqui um telhado debaixo do nariz do cara que mora em cima. E eles E ocuparam a via de pedestre também? Expandiram? alguns abriram, os que estavam do lado, eles não abriram para a via de pedestre, porque a via de pedestre é pública. Mas alguns abriram para o lado. Ó, esse aqui fez uma garagem para ele. Tá? Nossa. Que eu não vejo problema nenhum, entendeu? Porque, assim, a dinâmica da cidade. Tem um livro do Kevin Mitnick que começa assim: a cidade está muito além da nossa capacidade de controle. Né? A, 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 a gente compreender a dinâmica natural urbana, né, faz com que a gente tenha uma probabilidade de acerto maior. A gente só tem que tentar conter os excessos. Né? Enfim, isso é outra coisa. Né? Ó, então, assim, o lado, quando não tem entrada, né, isso aqui é onde seria a praça. Ou seja, ele vira um lugar assim, muito ruim. A situação é muito pior. Né? Enfim, aí eu comecei a pensar, esse negócio desse lado aí tem que pensar melhor. Né? Bom, aqui a gente chega na Vila da Barca, com a qual a Dedê tem relações afetivas. Né? Olha só, Trauma. pessoal, Traumas da Vila da Barra. traumas da Vila da Barca. Né?
É assim, essa frase aí, quero morar no seco, essa foi a nossa primeira experiência com habitação social mesmo. Foi aqui que a gente, eu pelo menos, que eu me deparei de maneira mais direta com a realidade da miséria, né? Bom, a, quero morar no seco. Bom, o que é a Vila da Barca, pessoal? A Vila da Barca, ainda hoje, é uma comunidade urbana, ela não é uma comunidade ribeirinha. As pessoas que moram na Vila da Barca têm seus empregos formais, trabalham no comércio, enfim. Tá? Que ela ficava, a situação dela em 2004, eram 430 palafitas aqui nessa área, tá? Uma área mais ou menos de 43.700 metros quadrados, com uma população de 3.500 habitantes, e havia muita coabitação. Tá? A gente contou lá, na verdade, a Coab contou, né? Eram 628 domicílios que ocupavam 428 palafitas. Parece que é uma família e meia, mais ou menos, em cada palafita. Né? Uma densidade altíssima. Enfim, ó, isso aqui é uma foto da época também, mas a situação hoje ela é muito semelhante. Né? E uma condição terrível, 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 terrível de saneamento. Isso aqui é morar em situação de risco, né? É interessante falar aí, Jô, né? Ah, Questão que foi criticado de tirar o morador do modelo de vida de palafita. E isso. a tua foto anterior mostra a insalubridade que existia, né? É. Não Na tinha, não verdade, tinha Dedê, saneamento nenhum, as é, pessoas caíam das palafitas direto na subia água. rato, entendeu? E, assim, quem queria a manutenção da... Eu me lembro que eu fui uma vez para uma não sei o que eu estava fazendo lá no evento, né? E um professor, colega meu, disse assim: por que vocês não fizeram? Olha, na Polinésia Francesa, são palafitas. Eu olhei para a cara dele e disse: rapaz, tu sabe o que passa embaixo da. Olha para a água das palafitas lá, da Rico, da Polinésia, não sei o que e tal, e tu vê o fundo. É a hora que tu vês aqui. Quer dizer, mas assim, eu não quero entrar muito agora nesse mérito de como a academia compreende a realidade. A academia normalmente entende a realidade de uma maneira pasteurizada, normalmente. Tá? É um bicho ali, né, Ju? A foto do lado é o quê? Uma É um vaca ali? porco, É é um um porco. porco. É. É Aqui, né? raso, mas existe maré, né? Então A enche e maré seca. sobe, desce e tal, É. né? As pessoas, olha só, uma das críticas que fizeram à Vila da Barca, onde as pessoas vão criar os seus porcos. A Não academia. pode criar porco no meio Pô, da não pode cidade. criar porco em meio urbano. Enfim, mas isso é uma outra conversa. Né? Tá? Onde é Estou que de as boa, não pessoas vão quero, não criar? quero me irritar. Tá? Mas vamos voltar para cá. Olha aí, teu amigo Luiz Fernando. Tá? Cadê o Luiz Fernando? Ah, ali Aqui embaixo. embaixo. Né? Foto da época, Dedê. Mas ele está parecido, só a barba dele que está um pouco mais Faz branca. muito tempo que eu não vejo o Luiz Fernando. Vou atrás. É, é. Bom, enfim, tá? Essa época, o que aconteceu? A prefeitura contratou o Luiz Fernando para dar uma consultoria para ver como resolvia, né, a Vila da Barca. Pela experiência que o Luiz Fernando tinha em habitação social, né, desde os anos 90. Esse foi o primeiro conjunto que eles fizeram. Aí, Habitacional São Francisco, em São Paulo. Não sei como é que está hoje. Tá? Ele era sócio do Demetrio Anastasakis, entendeu? Ou seja, eles fizeram um trabalho grande. No Rio de Janeiro também, na Favela da Maré, Bento Ribeiro Dantas. Fizeram um monte de coisa. Trouxeram o Luiz Fernando para propor uma solução para ir, né? Precisava tratar isso, a densidade muito alta, muita gente morando, e o Luiz Fernando tinha experiência. E nos contrataram para transformar o estudo do Luiz Fernando em projeto executivo. Né? Olha aí, Dedê, lembra disso? Lembro. E o trabalho do Luiz Fernando, lá, e da cooperativa, que era o escritório deles, sediado no Rio de Janeiro, assim, eles idealizaram um sistema construtivo, né, era alvenaria estrutural, e compuseram módulos que iam girando e se agrupando e compondo as unidades habitacionais. Né? E, assim, existiam várias combinações. Tá? Era bloco de... Eu me lembro, Dedê, que tinha mais de 10 combinações. Né?
de bloco, né? Então, ele propôs vários tipos de unidades para lá. O que se precisava ali era adensar sem verticalizar e permitir que se tivesse acesso para lá. Ó, isso aqui é uma imagem do projeto como ficou. Né? Se precisava permitir a permeabilidade, tá? Dos serviços. Né? A Vila da Barca, do jeito que ela é, porque o projeto não foi concluído, ali não entra um caminhão de bombeiros, se tiver um incêndio, queima tudo, não entra um carro de polícia, uma ambulância, um caminhão de lixo. Né? Então, se precisava acomodar toda aquela turma lá, todos aqueles habitantes, sem, sem desmontar as relações sociais estabelecidas. Por quê? Porque, assim, pessoal, a miséria, para ser suportada, ela precisa de coletividade. Né? É assim, a pessoa que está sem emprego toma conta dos filhos das outras que estão circunstancialmente no emprego e precisam sair para trabalhar e que dão uma parte do seu salário ou alimentam alguém que vai tomar conta. Ou seja, existe uma estratégia de suporte para conseguir suportar a miséria. E quando a gente mete a mão numa situação dessa, necessariamente a gente desarticula alguma coisa. E se teve que ter um cuidado muito grande para não fazer isso. Né? Claro que houve traumas, houve não sei o quê, ou há traumas, né? Enfim, mas se precisava, a gente ouvia assim, oh, pelo amor de Deus, aterrem isso aqui, ou seja, a questão sanitária, ela era muito mais importante do que qualquer outra é, é, questão a ser tratada, né? Pô, são 552 unidades no final, de 60, até grande, 65 metros quadrados, uma densidade de cerca de 300 habitantes por hectare, né? Então, tem umas fotografias aí da época da conclusão da primeira fase, que era cento e poucas, eu vou ver esse número aqui. Mas, assim, qual que é o desafio aí? Né? Para você conseguir colocar todo mundo nesse local, sem verticalizar, porque é o seguinte, pessoal, verticalizar habitação de interesse social é condenar as pessoas a não conseguir morar ali. Por quê? Porque quando você tem uma edificação vertical, tá, você tem custos condominiais, você tem estruturas de corpo de bombeiros que exigem, assim, que demandam um aporte financeiro para cuidar daquilo. Tá? Vai ter um prédio, então tem que ter uma caixa d'água. O prédio ele tem que ter lá um dispositivo de combate a incêndio. Isso tudo gera custos condominiais. Tá? E a Vila da Barca ela precisava adensar sem verticalizar, tá? Para que não houvesse esse tipo de coisa. Eu acho que isso que foi um dos grandes, assim, uma das grandes lições para mim, uma das coisas que eu aprendi, foi como a equipe do Luiz Fernando propôs esse adensamento sem verticalizar. Olha só como é que é eu fiz uma animaçãozinha aqui de como é que é a tipologia da Vila da Barca. Isso aqui é uma tipologia tradicional, pessoal, tá? São os lotes com as casinhas no meio, né? No primeiro momento, tá? Você acaba com essa divisão em lotes, tá? E junta lá as casas. Então, esse primeiro que vai surgir aí é casa embaixo, casa em cima. É tipo Jaçanã com o acesso individual, mas não tem condomínio aí, tá? A iluminação aí da escada, a claridade da escada é dada pela iluminação da rua. Tá? O conjunto tem que ficar aberto. A Vila da Barca, em vez dela colocar uma unidade em cima de outra unidade embaixo, ela coloca duas unidades em cima de uma, porque ela faz a unidade duplex. Duplex é um termo que foi dicionarizado digamos, o plex, o tônico no plex agora, porque o correto é duplex. Meu professor de português, Edilson, em 1980 dizia, não é duplex, é duplex. Mas aí, com a coloquialidade do uso da palavra, ele virou duplex. Então, olha só, viu como é? É uma unidade embaixo, tá? E em cima delas tem duas unidades, duplexes, tá? Com acesso completamente independente. Ou seja, nesse modelo, eu tenho uma, duas e quatro, seis unidades, ao passo que no outro eu tenho quatro unidades apenas. Ele é mais denso. Tá? E foi isso que possibilitou a solução lá da coisa. Tá? Eu redesenhei, Dedê, essas plantinhas todas, olha só. Tá? Isso aqui Faltou os mais. tijolinhos, faltou os Hein? tijolinhos, que é o que traumatizava. É. Olha só, isso aí é a planta dessa unidade que a animação mostrou.
Bom, quem escolheu essas cores fui eu, pessoal. Se tiver aí algum absurdo, perdoem, tá? Ó, então, isso aqui é uma unidade térrea, tá? E em cima de cada unidade térrea tem o duplex. Ó, o térreo do duplex e o superior do duplex. Depois, vocês podem pedir para a Dedê aí esses desenhos, tá? Para vocês analisarem direitinho isso. Havia também outro tipo, ó. Esse aí era só casa embaixo de casa. A Caixa Econômica, que foi o órgão financiador, ela coloca com 200 tipos de bloco para analisar. Tá? E todas as vezes que a gente participava de alguma reunião com a Caixa, eles reclamavam. E que vocês não podiam fazer um negócio mais, assim, menos diverso, dizer, não, tem 500 e tantas unidades, precisa ser diverso, etc. E tal. Mas, assim, esse conjunto, olha só, essas são as fotos já de 2007, quando eles entregaram a primeira parte, que eram 136 unidades. Os espaços coletivos eram generosos e foram bem tratados assim pelo projeto. Tá? Tem problemas, eu vou já falar desse. Tem assim, muitas virtudes, né? Aí tem igreja, tem centro comunitário, escola de samba, museu, mercado, posto de saúde, né? Tudo teria na Vila da Barca que isso não foi construído. Tá? Ó. Agora, quais são os problemas desse negócio, né? É assim, o tamanho é ótimo, 65 metros quadrados, a questão sanitária resolvida, as ruas, né, as vias com acesso para todo lado e tal, assim, bem vivas, né? Mas, assim, o projeto, como foi um projeto importado, vamos dizer assim, tem esses problemas aqui, ó. Aqui não tem beiral, essa parede sofre muito, né? Ó, beiral aqui não passa, a parede sofre demais, e a gente também, na época, não teve a percepção de tentar mudar o projeto aí. Na verdade, a gente queria mudar, mas tinha umas composições aí que o beiral batia do lado, não dava, e a gente resolveu deixar assim. Mas, assim, quais são assim, os grandes problemas disso? Né? Porque, além dessa questão do beiral, vocês estão vendo aí que tem uns balanços, né? Então, a tecnologia de construção disso ela é muito delicada. Né? Isso precisa ser construído com muito cuidado, com muito critério. Outra questão também, tá, é que, como o tijolo fica aparente, é preciso de uma resina bem aplicada e bem especificada para proteger isso da chuva, né? Desses escorrimentos aqui e tal. Né? E, além do mais, existe uma questão também, que é a questão dessa fisionomia, dessa feição do projeto, que é polêmico. Né? Assim, vou contar uma história para vocês. Um dia minha mãe chegou aqui em casa. A gente tem uma pergunta aqui, Jô, rapidinho. Pode fazer. Pergunte aí. Não, ele é tijolo estrutural. Todos tijolo Alvenaria estrutural. estrutural, Alvenaria estrutural. Todinho. E aí a gente cerâmica. faz o pilar dentro, né? Dentro do tijolo. Os pilares são de amarração, na verdade, né? Todos. Isso, no buraco faz essa ligação de... Aí ferro na vertical, completa, e depois você envolve palha e junta, faz um sistema, né? As instalações também passam nos buracos, né? E aí é interessante essa pergunta aqui sobre a estrutura, porque limita, né? Ou seja, a transformação de dentro da unidade Não dá. não acontece como pode acontecer num convencional Isso, pilar-laje. o pilar viga e laje, né? Mas, assim, essa tecnologia foi escolhida por causa do custo, tá? Por causa de custo. Não Não foi desejo? Eu achava que tinha essa intenção. não. Ele é mais barato do que você fazer lá a estrutura, pilar convencional, pilar, viga, laje, não sei o quê, bloco, reboco e tal. Tá? Foi escolhido por conta disso. Mas, assim, eu estava falando da questão da feição. Um dia minha mãe chegou aqui domingo de manhã, né? O Vitor tinha 4 anos, 3 anos, sei lá, visitar as crianças e tal, né? Meu filho, você viu aquele projeto horroroso que a prefeitura publicou e que saiu na primeira página do jornal hoje, da Vila da Barca? Eu disse, vi, mamãe, eu conheço porque esse projeto é lá do escritório. Né? Ela nem sabia que era do escritório. Você tem o jornal aí? Porque eu acho que eu não vi direito, entendeu? Eu disse, não, mãe, não
não é querer passar o pano, não, porque, de fato, ele é. E tem uma outra questão também que é importante, é que algumas pessoas acham, tá, ou tomam isso como algo inacabado, Sim. entendeu? Tá? Tem um caso interessante de um trabalho desse no Rio de Janeiro, acho que foi em Bento Ribeiro Dantas, que o sujeito pegou, rebocou e colocou tijolinho no reboco. Colocou revestimento de tijolinho, É, ótimo. de E é tijolinho. curioso porque, na verdade, eu acho que para a nossa área Uhum, é uma volumetria e uma estética interessante. sim, Agora, quem é fora da área vai ter sempre essa percepção de é, que entregou algo inacabado, né? exatamente. Né? Isso, e quem, assim, arquiteto gosta disso, né? Os amigos, porque os inimigos desceram o Os malho. amigos. É, É. desceram o malho na gente. Ó, uma coisa eu fiquei satisfeito, que o Nabil Bonduque esteve aqui, né, levado lá pelo Luiz Fernando, e não sei se por educação ou não, teceu comentários positivos. Também eu fico pensando, ele não ia É, se chegar ele, se aqui, ele gostou, ele é uma referência, é, exatamente. ele também não ia chegar aqui e descer o pau, né? Pau, Luiz Fernando, esse negócio aí que vocês fizeram, entendeu? Enfim, mas aí dane-se, entendeu? Eu acho que tem virtudes e defeitos como todo, O como filho, todo quando é mundo. nosso, a gente tem que achar bonito. Eu acho lindo. É o seguinte, bebê, eu acho, assim, filho eu gosto, mas eu posso achar feio, entendeu? Bom, mas essa é outra questão, tá? E aí, assim, pessoal, ó, em 2005 entrou uma outra prefeitura, tá? O prefeito que entrou, isso foi feito em 2004, né? Era uma prefeitura do PT, tá? E ele terminou, de fato, em 2007, ele entregou 136 unidades, quase que por obrigação, tá? Mas o projeto parou. Depois, acho que o Ministério Público tentou, obrigou ele a retomar o projeto. A gente fez uma revisão em 2011, mas parou também. Agora, com a prefeitura do PSOL, do Edmilson, que era do PT na época, era o mesmo prefeito, ele retomou, mas não sei como é que está. Aquela caixa d'água, Dedê, que a gente fez, eles construíram. Não naquele lugar onde a gente tinha colocado. Eu preciso ir até lá. Tá? Então, aqui tem mais umas fotos. Ó, esse aqui, pessoal, é um desdobramento do Vila da Barca. É o Residencial Liberdade. Tá? Esse foi feito para a Coab. Tá? Quando a gente ganhou a licitação lá, o governo era da Ana Júlia, do PT, que trabalhava junto com o Edmilson, ou seja, eles eram do mesmo, do mesmo entendimento progressista. Né? E ela queria que se fizesse o negócio igual ao da Vila da Barca. Porque a inauguração das 137 unidades lá, pô, foi legal, foi 136. Tá? Foi bacana. A população, claro, se a gente morava na Palafita, foi morar lá, houve algum ganho, né? E ela queria que se fizesse a mesma coisa. Só que aí era diferente essa questão de liberdade, vou passar mais rapidamente, porque não existia uma população morando nesse lugar. Era um terreno lá do lado da universidade, parte do terreno era da universidade, que havia demanda de todo lado. E a gente que estava achando já 500 unidades muito, ao final ficaram 2.304 unidades no Liberdade. E mais, a Caixa Econômica chamou a gente e disse: ó, nada desse negócio de fazer 200 tipos, são dois só. Tá? E existem dois modelos, assim, digamos, de bloco. Tá? Ó, as plantas são O as mesmas, Liberdade pessoal. já ajeitou a questão do beiral, né? Isso, vou já falar nisso. Tá? Ó, isso aqui são as plantas dos dois tipos, depois vocês podem consultar. Todos os dois são térreo e dúplex, em homenagem ao meu professor Edilson. É um conjunto assim aberto, integrado na malha circundante, tanto a formal quanto a que foi constituída informalmente. Mas, assim, pessoal, ele é muito pior do que a Vila da Barca. Tá? Ele resolveu, de fato, a questão dos beirais, que a Dedê aí apontou. Está vendo? Aqui o beiral já cobre a varandinha, né? Já tem aqui algumas melhorias. Mas, assim, a unidade aí, ela tem 50 metros quadrados em média. A Vila da Barca era 65. Né? 75. É. E, assim, não tem equipamento público aí, tem um mercado, né? Tem lá o CRAS, que é o Centro de, acho que é referência de assistência social, tá? E tem lá a praça, a quadra, não sei o que e tal. Mas, assim, não tem uma igreja, tem algumas unidades comerciais, tá?
Mas, assim, não tem uma igreja, ou aquelas outras, a escola de samba que tinha lá, não existe nada disso aí. Tá? A Ana Júlia também só ficou um período, perdeu a próxima eleição, houve um novo governo em 2011 e o projeto parou, foi abandonado lá completamente. Houve uma entrega em 2017, acho que obrigados também pelo Ministério Público, alguma coisa, que são essas fotos aí que vocês estão vendo. Tá? Olha só, está vendo aqui? Onde ele fica? Aqui é a Universidade Federal. E um Aqui é a parte, adensamento gigantesco atrás, né? aqui é a parte que foi entregue, Dede, e isso aqui é a parte inacabada, ó. Tá vendo? Uhum. E foi abandonada e foi invadida também. Eu não sei nem como é que tá esse negócio. Ó. Bem, eu vou começar a me encaminhar já aqui para o final, esses são os últimos projetos. Olha só, aqui a gente começa um outro tipo de coisa, uma outra fase, né? Toda de iniciativa privada e não construída. Tá? Bom, em 2009, a habitacional Tapanã, houve assim, vários estudos, avanços, retrocessos e tal. Em 2009, o Lula lançou Minha Casa Minha Vida. Tá? E por uma infelicidade, eu acho isso uma infelicidade, o manual do Minha Casa Minha Vida tinha essa planta que vocês estão vendo aí, e o famoso H, tá? Bloco de 3 pavimentos, partido H e tal. E ruim, que é o pior, tudo recortado. Né? Aí me aparece um empresário lá no escritório, gente boa, tá? Eu quero contratar vocês para fazer um habitacional lá no terreno que eu tenho no Jaçanã. Quero fazer uns prédios, os blocos e tal. Eu disse, rapaz, deixa eu dizer uma coisa, a habitação social é porque a demanda da Caixa, não sei o quê, e o cadastro e tal, e a prefeitura. Esse bicho, mas deixa eu dizer uma coisa, a habitação social não pode ser vertical. As pessoas não têm condições de bancar, tá? O morar num prédio, entendeu? E além disso, elas normalmente moram em casa, existe uma certa mudança muito radical no modo de viver, então isso não é adequado, né? Não, mas eu quero fazer isso e tal, faz a proposta, eu vou pagar, PPP e tal, assim, né? Como eu estou à venda, quem me contrata com respeito, eu me vendo, né? E o empresário também é um cara gente boa e tal. A gente fez lá o tal do H, apesar da impertinência. Bom, eu vou fazer o melhor H que eu puder. Né? Vou arrumar uma maneira de compor aí os apartamentos de 46 metros quadrados, assim, com os recortes dos necessários. Ah, mas, assim, nós compusemos as coisas de maneira que a gente pudesse não, assim, não se entregar para aquele pelotão, né? Para aquela disposição militarizada, né? De que a gente pudesse colar um bloco no outro e que a gente fosse assim construindo lugares interessantes onde as pessoas pudessem dizer não, 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 eu moro ali naquele lugar, minha entrada é aquela, ela é diferente lá do outro vizinho, né? Que isso ajuda a construir identidades, né? E a Caixa, felizmente, vetou o conjunto. Né? Quando a gente foi lá, o cara da Caixa disse: não, eu não vou aprovar esse tipo de coisa, exatamente pelas razões que eu tinha dito para o cara. Não vai dar, os caras não vão ter condições. Ainda disse mais: vocês têm que fazer uma tipologia igual da Vila da Barca. Aí eu saí de lá, né, 2,50 m de altura. Um que disse que o que a gente tinha que fazer era um Vila da Barca. Eu acredito, tá bom, então bora fazer. E aí aqueles princípios todos, né? Adensar sem verticalizar, não ter o condomínio, né? Resolver os problemas do excesso de recorte e também da tecnologia. Esse prédio que a gente propôs ainda era um prédio de alvenaria estrutural, mas não tinha mais aqueles balanços e tal, né? E ainda aqui aparecem aqueles quintais. Tá? Então, olha só, outra animaçãozinha para a gente compreender como é que é o. Então, isso aqui é o módulo de baixo, tá? Isso aqui é a casinha de baixo, aqui as entradas, e em cima de cada casinha, 2 unidades de 2 pavimentos. Tá? Isso tudo são os passatempos no iPad, Dedê.
Aqui os acessos, né? Ou seja, o bloco aí tem 6. E ele, né? Ele vai geminando. Ó, aparece aí o quintalzinho. E ele agrupa, né? O quintal evitava que nós ficássemos com as áreas residuais. Ó, isso aqui é um desenho de como é. Então, o princípio, né, são os 4 módulos. A cada 2 módulos é uma unidade térrea. Ele recua para fazer aqui a entrada do de cima, acomodar a escada. E em cima de cada uma térrea tem... Ó, ainda tem um assento aqui no dúplex, né? Professor Edilson. E tem lá a área aqui, que eu chamei de área livre, mas é o quintal. E a forma de agrupamento dele faz isso aqui. Ó. E isso aqui é a planta. 2 quartos sempre. Né? E os apartamentos em cima. E aí o que aconteceu? O empresário recebeu uma proposta lá pelo terreno e vendeu o terreno e disse que não ia mais querer o projeto. Tá? Bom, a gente se divertiu, foi feliz, mas eu não me lembro, acho que ele nem pagou disso. Mas não interessa, entendeu? O importante é ser feliz. Ficamos com o projeto na mão, né? E tentamos ainda, né? Acho que em 2010, no ano seguinte, alguém fez uma consulta, a gente fez um estudo para aplicar esse bloco lá em Santarém, mas também não deu certo. Mas teve uma outra licitação na SEAB, em 2011, para o conjunto Arthur Bernardes. Eu disse, estou até aqui. Se a gente ganhar, eu vou colocar aqui o nosso bloquinho. Ganhamos e fizemos, né? Mas a gente já estava, a essa altura, preocupado com o lado. Ó, vou voltar aqui. O acesso é só pela frente, galera. Vou voltar aqui mais um. O acesso é só por aqui. Tá? Aqui entra para baixo e aqui entra para cima. E o lado não tem acesso. É cego. Né? Mas a minha preocupação aí era, na verdade, eu comecei a me preocupar com a história dos quintais. Aí, né? E aí, eu fui lá no Chavante olhar como é que estavam esses lados e os quintais da coisa. Já depois de ter adaptado e ter feito o prédio. Já está no desenvolvimento, a SEAB, que é a Secretaria de Habitação do Estado, já tinha aceitado, né? E o projeto já estava feito. Né? Cheguei lá e assim os lados estavam péssimos, como a gente já tinha a desconfiança, mas os quintais tinham fracassado. As pessoas tinham construído abundantemente nos quintais, né? Não sei se negociado com o de cima ou não, só que não tinha mais jeito, pessoal, sabe? O projeto já estava praticamente entregue com os quintais. Os lados, a gente ainda resolveu da seguinte maneira, por exemplo, isso aqui é um lado, tá? Só que ele fica voltado para frente de um conjunto. Ou seja, é meio problema só aqui. Isso aqui não é morto, porque existe gente transitando aqui para entrar. Aqui é a mesma coisa. Aqui não tem problema, porque está todo mundo olhando aqui para a praça. Aqui tem um centro comunitário e aqui é a entrada que ficou o problema mesmo, que a gente não teve como resolver. Mas os quintais é que estavam realmente pegando. Isso aqui também é uma maquete da época, isso que aparece aqui é o centro comunitário. Né? E olha aqui a imagem lá interna aqui da. Depois eu ainda vou fazer uma maquete melhor disso. Tá? Não tinha mais jeito, né? E aí apareceu uma outra licitação lá no mesmo ano. A gente já morto de dor na consciência, que era o Residencial Renascer. Tá? Esse é o penúltimo projeto, pessoal. Tá? Bom, é o seguinte, vamos engolir aqui, assumir o erro, erramos, esse negócio de quintal realmente não é uma boa, não dá certo. E essa história de lado também pior ainda. E aí nós fizemos um outro projeto, tá? Para eliminar o lado e o quintal. Começar aqui com a animaçãozinha dele, é a última animação. Ó, cada 2Lzinho desse aí é uma unidade baixa. Ela rebate, tá? Coloca lá as unidades de 2 pavimentos em cima, os duplexes, coberturinha e tal, não sei o quê. Tem umas operações embaixo que empurram um pouco lá a planta do de baixo e puxa para frente para acomodar a escada e permitir também acesso entre esses blocos. Eu vou já mostrar aqui para vocês. Tá?
e ele compõe lá o conjunto, né? Então, ó, isso aqui são 4 módulos sempre, 2 embaixo fazem uma unidade, tá? A gente empurra ele aqui um pouco para dentro, os módulos aqui de cima, cada um deles é uma unidade. Ó, esse desenho é semelhante ao outro, com a planta já adaptada para cá. E é isso, tem uma vantagem muito grande, além de duas, né? Além de não ter o quintal, que é esse foco do problema, a gente entra por todo lado, né? Ó, aqui a plantinha, que a Dedê depois vai, para quem quiser, disponibilizar. Ó, eu entro tanto pela frente, aqui nos de cima, quanto embaixo eu entro aqui pelos lados. E ele, quando encosta um no outro, faz uma passagem aqui, tipo uma praceta, que as pessoas entram. Ó. Embaixo eu consigo acessar aqui, tá? Em cima ele é encostadinho. Eu vou já mostrar. A escada externa, iluminada pela iluminação pública. Olha lá que beleza, hein? Agora ninguém mais reclama da rua morta. O problema pode até ter outro, mas as fachadas são ativas, né? Se usa o termo, né? Entra por todo lado. E aí são umas imagens, isso aqui é uma planta lá do conjunto. Tá? Ó. Olha aqui a passagem lá para a seta central, que dá acesso para essa unidade da direita aqui do térreo. Ó. Também completamente aberto. E que também é o seguinte, ele admitiu umas variações. Tá? Se não quisesse fazer os 2 duplexos, a gente podia fazer, repetir uma unidade térrea para cima, né? Para criar lá um movimento maior, papagaiada aí de arquiteto. Ele admitia isso. Né? O projeto foi engavetado, porque esse projeto de 2011, 2012 foi o último ano do prefeito, que não conseguiu fazer o seu sucessor, mudou o prefeito, o cara pegou e engavetou isso. Tá? E aqui é o último projeto, pessoal, que é um residencial em Barcarena, também uma iniciativa privada, que essa frase aí, não há vida fora da política, atribuída ao Aristóteles, ao Plutarco e tal, que vocês já vão entender por que eu estou falando aqui em política. Também um empresário chegou, tá? E me pediu lá um outro conjunto, lá para Barcarena, e a gente fez ele é mais simples ainda do que os outros. Tá? Ele tem uma unidade embaixo, tá? E uma escada só que dá para os 2 duplexes em cima. O princípio é o mesmo, mas ele é fechado atrás e fechado dos lados. Só se entra pela frente. Mas a forma como ele articula o conjunto, isso aqui é a unidade de cima, tá? Faz com que a gente possa ter entrada por todos os lados. Tá? E tem mais, ele permite que você vá articulando, fazendo caminhamento. Essa unidade aqui da esquina ela é um pouquinho diferente, mas ele compõe lá um blocão e tal, e a gente consegue fazer uns espaços assim, movimentados, pelo menos. Né? Então, aqui é a entrada aqui por debaixo, né? E em cima você entra para 2 unidades. Tá? E aí, pessoal, ele disse que não ia mais fazer. Isso era 2015. Também a gente morreu aí com o projeto na mão. O que acontece? Isso também foi a última demanda mais significativa de habitação popular e social que nós tivemos. Em 2015, o país começa a entrar numa instabilidade política enorme, né? Que culminou com a queda da Dilma em 2016, em agosto de 2016, ela foi deposta, né? Com um golpe. Né? E o país começou a mergulhar no obscurantismo, anos de obscurantismo, onde houve consequência não apenas para a política habitacional, que é a grande geradora dessa demanda, como também para a política de saúde, política de educação, política de segurança. Mas, enfim, o objetivo da gente aqui não é essa discussão política, eu não quero entrar nesse mérito para não me aborrecer mais, de novo. Né? Mas, assim, não tem vida fora da política. Ou o poder público implementa uma política para prover habitação para quem menos precisa, ou então as coisas não vão andar. Coincidência ou não, 2015 para cá não aconteceu nada.
voltou a acontecer alguma coisa num projeto da universidade, coordenado pela professora Miriam, que desenvolve um trabalho importantíssimo de assessoria, ajuda às comunidades que moram em situação de risco, que estava trabalhando num projeto lá para reassentamento de uma população que vive nas margens do canal da Terra Firme, e eu me voluntariei, Miriam, deixa eu ajudar aí, eu tô afim, eu tenho, sabe, eu tenho trabalho nessa área, e a gente chegou a implantar aí 36 unidades habitacionais aí no canal da Terra Firme, mas eu não sei como é que está esse negócio, porque a Miriam também sumiu. A Miriam tem muitas atividades e eu não sei em que pé está isso, eu vou até ligar para ela para saber, e sim, aí a gente não vai continuar trabalhando e tal. Bom, e aqui a gente chega ao final, tá? E eu quero finalizar falando o seguinte, tá? A gente trata aqui de problemas de escala diversa, pessoal, tá? Grande, pequeno e tal. E esses problemas, eles são, de fato, complexos, são muito importantes. E a gente tem que abordar os detalhes, as coisas que aparentemente são menores, né? Com a mesma importância que a gente dá para as coisas grandes. Tá? Da mesma maneira, a gente tem que abordar as coisas grandes como a gente aborda um detalhe. Tá? Eu, assim, para ilustrar esse meu final aqui, eu vou citar duas pessoas, a Hermínia Maricato e o Hector Villeca. Tá? Eu fui para uma palestra da Hermínia Maricato nos anos 90, faz, portanto, 30 anos. Era professor, aluno e tal. E ela fez uma pergunta para ele. A Hermínia Maricato foi secretária de Habitação do governo Erundina. Fizeram um trabalho assim muito legal quando a Erundina foi prefeita, acho que foi início dos anos 90, não sei bem. E ela fez uma pergunta para a gente lá. O que vocês acham que não pode faltar na habitação social? O que é o mínimo, né? E aí a gente começou, bom, é um quarto, 2 quartos, é isso, aquilo, cozinha, não sei o quê. E ela olhando lá aquela conversa. No final ela disse, o que não pode faltar é um ponto de água, um ponto de esgoto e um número na porta. Um número na porta, né? Água e esgoto, tudo bem, as pessoas precisam deixar de morrer por conta de condições insalubres de vida, fisicamente falando. Mas o número na porta é o que dá a inserção da pessoa na vida oficial. A pessoa que não tem endereço, não tem o número na porta, ela, assim, é quase que ela não tem dignidade, né? Ela não pode preencher um cadastro de emprego, um cadastro para fazer um crediário numa loja. O número na porta é essencial, a regularização é essencial. Isso parece uma coisa muito pequena, mas ela é muito importante e muito profunda. E o Hector Villeca fala de uma coisa muito grande. Ele diz que não se trata o problema de habitação social construindo casas, né? E sim cidades. O Hector Villeca também é um arquiteto importante, tem um trabalho bem consistente também na área de habitação. Tá? Bom, pessoal, meu recado por enquanto é esse. Eu espero não ter... Passei um pouco de 1 hora, né, Dedê? Enfim, eu acho que Melhor. agora a gente Que pode, bom. se vocês quiserem conversar um pouco, contar Perfeito. história. Jô, te agradeço muito pela aula. Não, acho que a experiência de vida, o que a gente debateu aqui, não é qualidade de projeto, e sim experiência de entrar nesse projeto de habitação. E eu acho que um grande ensino que a gente leva hoje é que você demorou, o quê? 10 anos, 15 Não, anos, tem 30 anos aí. 30 anos, para... 85 Aí, para... às vezes, a gente fica nesse negócio de mas essa é a unidade perfeita, e a gente não entende que é o processo de conhecer e de ter essa experiência, desse retorno, como a comunidade recebe, né, o projeto de habitação que a gente faz, é fundamental. Então, eu acho que foi super valioso esse processo de você mostrar que você entendia com os erros e com os processos Isso. e com os embates políticos para poder seguir, né, para o próximo. Essa fala do Villeca é importantíssima e a gente conversou muito em sala de aula, né, que a gente passou por todos os processos de Coab, de IABs, de tudo, né, e a gente entende que a gente só vai conseguir fazer projeto de habitação popular ou social de qualidade quando a gente expande, né? O Bolduc fala muito sobre isso também, quando a gente
a gente entende que não é construir casa, é Isso. ampliar cidade, né? É pensar a cidade. Então, acho que faz muito parte desse processo também.